Bom dia a todos. Dando continuidade ao seminário de drogas de abuso, meu nome é Lucas Camargos e em nome do grupo eu vou falar sobre o tabaco e seus derivados. Primeiramente, uma breve história do tabaco. Ele foi descoberto em terras latino-americanas, era utilizado muito pelos índios em rituais sagrados e místicos. Depois, foi levado por Luís de Góes para o Jardim Botânico de Lisboa, em 1535, e de lá o embaixador francês Janicot rouba algumas mudas para que a Catarina de Médici fizesse um uso terapêutico para controlar suas dores de cabeça muito intensas. Com a rainha fumando, houve a popularização do tabaco e muitos pintores, escritores e poetas da época começaram com o tabagismo. A produção em larga escala se deu em 1845 e foi aumentado pela publicidade de 1920. Só em 1964 que um artigo revelou os riscos do tabagismo que essa realidade tentou ser combatida. Quanto à farmacodinâmica e à farmacocinética da droga. A farmacocinética se dá absorção no trato respiratório, pela mucosa oral e pela pele. A biodisponibilidade depende da pessoa. O metabolismo é feito, em sua grande parte, pelo fígado, cerca de 90%, e o restante pelos rins e pulmões. Tempo de meia-vida de cerca de 2 horas. E a excreção é renal e pelo leite materno. Por isso, o não tabagismo durante a amamentação. Farmacodinâmica. Uma vez na corrente sanguínea, a nicotina atua em vários locais, tanto neuroefetores quanto quimiosensíveis do organismo, estimulando ou dessensibilizando os receptores desses locais. Além disso, por ser lipofílica, a nicotina é capaz de atravessar a barreira hematoencefálica e estimular diretamente o sistema nervoso central. Como consequência, a principal ação da nicotina se relaciona a uma estimulação transitória e depois uma inibição prolongada de todos os gânglios autônomos. Dessa forma, ocorre uma analgesia leve, em baixas doses, em altas doses, doses tóxicas, tremores e convulsões. Além disso, ela pode causar vômitos, náuseas, diarreias, além de influenciar na frequência cardíaca e pressão arterial. A exposição crônica à nicotina em vários sistemas, ela contribui para um aumento do número e da densidade de receptores, que consequentemente gera uma maior tolerância e uma maior dependência do usuário. Quanto às medidas públicas de controle do tabaco no Brasil e no mundo, a gente fez aqui uma linha do tempo, onde a gente pode destacar principalmente 1988, a criação do SUS, e 2005, a ratificação da CQ-CT, que eu vou falar mais à frente. Falando um pouco sobre dados, a gente trouxe uma tabela pelo INCA do ano de 1989 até 2019, onde a gente tem o percentual total da população, que era em torno de 1/3, que após as medidas públicas diminuiu para quase 1/5 da população total ser tabagista. A gente observa que também há uma prevalência de homens com relação a mulheres no tabagismo. Aqui a gente tem um gráfico que mostra como as atitudes governamentais impactaram na diminuição do consumo do tabaco. Primeiramente com impostos em 1990, depois em 2003, depois em 2006, e também as imagens de advertência e restrição de publicidade, tanto em 1996 quanto 2000 e 2001, também fornecidos pelo INCA. No Brasil, como eu já tinha dito, todas essas medidas, a gente pode citar também a criação de datas anti-tabaco e o tratamento de fumantes oferecido pelo SUS nas unidades básicas de saúde, que contribui para a diminuição do tabagismo. No mundo, a gente vai ter a CQ-CT, que é a Convenção Quadro para Controle de Tabaco, onde as ações mais frequentes são muito semelhantes às do Brasil, com ressalva para a responsabilidade penal e civil e o combate ao comércio ilícito do tabaco. Sobre o impacto do uso dessas substâncias na saúde pública. A gente tem que o tabagismo é a maior causa evitável isolada de adoecimento e mortes precoces no mundo. Além disso, ele aumenta a incidência de cânceres, tuberculose e úlcera gastrointestinal. A OMS oferece dados de que aproximadamente 8 milhões de mortes são causadas pelos tabacos, sendo que 800 mil são fumantes passivos, ou seja, não fumam diretamente cigarro. Além disso, 80% dos fumantes são oriundos de países de baixa e média renda, revelando que a condição socioeconômica também influencia nesse quesito.
No Brasil, a gente tem uma média de 428 pessoas que morrem por dia por dependência da nicotina. 57 bilhões de reais são perdidos devido à decadência na produtividade e despesas médicas relativas ao tabagismo. A gente tem 156 mil mortes aproximadamente que poderiam ser evitadas, e as mortes anuais por tabaco estão relacionadas a problemas cardíacos, doenças pulmonares obstrutivas crônicas, cânceres, pneumonia e acidentes vasculares cerebrais. Nossa conclusão do trabalho. A gente concluiu que tem um impacto muito grande o tabagismo na saúde pública, principalmente pelo poder viciante do tabaco, que aumenta o número de dependentes das drogas. E mesmo apesar das propagandas e grupos que foram cortadas e os grupos de apoio terem aumentado, e isso fez com que o consumo de cigarro diminuísse, a gente ainda tem uma certa expressividade na prevalência de indivíduos tabagistas, que aumentou um pouco, cerca de 34% nos últimos 2 anos, devido à pandemia. Nesse sentido, a gente tem um dano social, elucidado por Tartucci, porque os gastos que a gente tem para combater o tabagismo interferem diretamente na receita da saúde pública. Com isso, a gente poderia suprir a falta de equipamentos, unidades básicas e outras unidades de atendimento de saúde. Essas são as nossas referências. Muito obrigado.